Você já se perguntou quem realmente comanda as máquinas que agora dizem ver o universo e sonhar como nós? Por trás das imagens que parecem poesia digital, existe algo mais: o poder de decidir o que deve ser visto e o que deve ser esquecido. Essas inteligências artificiais não nasceram por acaso. Foram moldadas por laboratórios, governos e corporações que entendem que quem controla o olhar, controla a verdade. Hoje, você vai enxergar o que há por trás dessa cortina. E se quer que mais pessoas também vejam o que está escondido, compartilhe este vídeo agora e siga essa investigação até o fim. A história sempre contou a mesma mentira com novas embalagens. Chamam de progresso, o que na verdade é apenas o aperfeiçoamento do controle. Quando a eletricidade surgiu, disseram que ela libertaria o homem da escuridão. Quando chegou a televisão, prometeram informação para todos. E agora, com a inteligência artificial, vendem a ideia de um mundo mais eficiente, mais inteligente, mais humano, dizem. Mas toda tecnologia que nasce com a promessa de iluminar o mundo traz junto a sombra de quem segura o interruptor. Desde a corrida espacial, financiada não pela curiosidade científica, mas pela disputa entre potências, até os algoritmos que hoje governam o que vemos, curtimos e acreditamos, a lógica é a mesma. O avanço é sempre apresentado como neutro, até o poder começar a operar por trás da cortina. O discurso sobre inteligência artificial segue a mesma trilha. Ela vai entender o universo, vai nos ajudar a compreender a vida, vai resolver o que nós não conseguimos. Mas ninguém fala sobre quem está ensinando a máquina a ver, a interpretar e a decidir o que é verdade. A inteligência artificial é como um espelho que reflete apenas o que o dono do espelho permite. E a cada atualização, a cada novo modelo lançado, o controle se torna mais sofisticado, mais invisível. E é nesse ponto que mora o perigo. Quando uma tecnologia se torna invisível, ela se torna incontestável. Porque quem ousa questionar o que não pode ver? Por isso, antes de seguir, pense comigo. Será que o que chamam de futuro é mesmo um avanço? Ou apenas uma forma mais elegante de domesticação coletiva? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça e você sente que não é o único que enxerga as engrenagens escondidas, deixe seu comentário. Sua opinião é a prova de que ainda há quem observe com os próprios olhos. A inteligência artificial não é uma força espontânea da natureza. Ela é um projeto, cuidadosamente construído, alimentado e direcionado por quem tem recursos, influência e poder político suficiente para definir o que o futuro deve parecer. Quando você ouve que a IA aprendeu sozinha, lembre-se, alguém ensinou o que ela devia aprender. Laboratórios bilionários, conglomerados tecnológicos e órgãos governamentais são os verdadeiros professores dessa máquina. E os dados, nossos dados, são o material didático. Cada busca, cada foto, cada conversa registrada é um fragmento da mente coletiva que agora pertence a poucos. O discurso é sempre o mesmo. Estamos ensinando a IA a entender o mundo. Mas a verdade é que ela está sendo treinada para entender o mundo como eles querem que ele seja entendido. Ela aprende o que deve ser valorizado, o que deve ser ignorado e o que deve ser censurado. As redes neurais não são neutras. São moldadas por visões de mundo, por agendas, por interesses de poder que se escondem atrás de códigos e relatórios técnicos. E quanto mais ela aprende, mais difícil se torna questionar o mestre. Alguns chamam isso de aprendizado de máquina. Eu prefiro chamar de doutrinação digital. Porque, assim como em qualquer sistema de ensino, quem controla o currículo controla o pensamento. E quando a inteligência artificial é usada para moldar percepções, quem realmente está pensando? A máquina ou quem a programou? O mais assustador
é que essa nova estrutura de poder não tem rosto. São conselhos, consórcios, investidores e governos, todos conectados por uma teia de interesses. E se você acha que isso é apenas mais uma teoria, lembre-se: o verdadeiro poder nunca anuncia sua presença. Ele se disfarça de inovação. Por isso, se você quer continuar enxergando além das aparências, se inscreva agora. Porque a próxima camada dessa história é ainda mais obscura, e você vai querer entender o que ela esconde. Eles dizem que a inteligência artificial foi criada para observar o universo, mas o que ela observa de fato é cada um de nós. O mesmo sistema que rastreia galáxias, detecta planetas e processa imagens de nebulosas é usado para mapear cidades, prever comportamentos e registrar padrões de vida humana com precisão assustadora. O que começou como uma ferramenta de observação científica se tornou o mais poderoso mecanismo de vigilância já concebido. E tudo sob a mesma bandeira, para o bem da humanidade. Satélites que antes buscavam estrelas agora observam movimentos populacionais. Algoritmos que identificam buracos negros são os mesmos que detectam rostos em multidões. A linha entre ciência e controle se dissolveu, e a curiosidade humana deu lugar a uma supervisão constante, silenciosa, total. O olho digital nunca dorme. Ele analisa, cruza dados, antecipa ações, e o faz com uma eficiência que nenhum império da história conseguiu igualar. A diferença é que, agora, o império é invisível, feito de cabos, servidores e câmeras. A versão oficial é bonita: descobrir o cosmos, proteger a sociedade, aprimorar a segurança. Mas em todo o império, a vigilância sempre começa com uma promessa. E, quando o povo finalmente percebe, já é tarde demais. O olhar se tornou onipresente. O perigo não é mais ser observado, é ser moldado pelo olhar que te observa. Pense nisso. Cada dado que a IA coleta ajuda a criar um modelo mais preciso de quem você é e do que você pode se tornar. Essa não é mais uma observação científica. É uma leitura de comportamento, uma predição social, uma forma moderna de controle. E se tudo isso soa exagerado, pergunte-se: quem teria interesse em conhecer você melhor do que você mesmo? A resposta está no próximo passo dessa investigação. Então, não esqueça de deixar o like. Ele ajuda a manter viva a busca por verdades que poucos ainda têm coragem de enxergar. Por trás do brilho tecnológico e das promessas de inovação, há um motor silencioso movendo tudo isso: o lucro. A inteligência artificial não é apenas um avanço científico, é um negócio bilionário, sustentado por quem aprendeu a transformar informação em poder. Hoje, os dados são o novo petróleo e, como em toda corrida por recursos, há aqueles que perfuram mais fundo, exploram mais rápido e controlam melhor as fontes. As grandes corporações que desenvolveram esses sistemas, as mesmas que financiam laboratórios e pesquisas independentes, sabem que cada linha de código é uma oportunidade de domínio. Governos compram tecnologia de vigilância com o mesmo entusiasmo com que antes compravam armas. Empresas privadas acumulam informações pessoais com mais precisão do que qualquer agência de inteligência. E o cidadão comum é o recurso bruto, o minério humano de onde se extrai cada fragmento de dado. A IA não descobre o universo. Ela minera o comportamento humano, converte hábitos em previsões e transforma preferências em produtos. O sonho das máquinas é, na verdade, a economia perfeita, previsível, manipulável, controlável. E enquanto a narrativa oficial vende a ideia de um futuro inteligente, o dinheiro se concentra em poucos bolsos. A inovação virou sinônimo de dependência. Quem detém os algoritmos detém o fluxo do capital, e quem controla o capital dita o rumo da civilização. Pense bem, há um motivo para tantas empresas competirem por dominar a IA. Não é curiosidade científica, é poder de mercado, influência política
e o controle sobre o desejo humano. Estamos vendo nascer uma oligarquia digital, onde a informação é o ativo mais valioso do planeta. E é justamente nesse ponto que a cortina começa a rasgar. Porque entender quem lucra com os sonhos das máquinas é o primeiro passo para entender quem está sonhando com o nosso futuro. Comente aqui o que você mais percebe nessa disputa: poder, medo ou manipulação. A sua visão ajuda a construir essa consciência coletiva que eles preferem que permaneça adormecida. O controle não se limita aos dados que você fornece. Ele se estende à forma como você pensa, reage e acredita. Hoje, os algoritmos que movem a inteligência artificial não apenas observam comportamentos, eles modelam a crença. Cada vídeo sugerido, cada notícia destacada, cada recomendação personalizada é uma pequena injeção de narrativa. E o mais engenhoso é que ela vem embrulhada em conveniência. Você acredita estar escolhendo, quando na verdade está sendo conduzido. A propaganda antiga gritava, a nova sussurra. E esse sussurro, constante e silencioso, reprograma a percepção coletiva sem que ninguém perceba. A engenharia da crença não acontece em salas secretas, acontece nas telas. Quando você rola um feed, o algoritmo observa o que te indigna, o que te acalma, o que te vicia. Ele aprende o ritmo do seu medo e então, com precisão cirúrgica, te entrega versões do mundo que reforçam o que você já pensa. O resultado é uma sociedade dividida, confusa e, principalmente, controlável. Porque quanto mais as pessoas brigam entre si, menos percebem quem as manipula. A IA foi vendida como ferramenta de conhecimento, mas se tornou a curadora da realidade. E quem controla essa curadoria decide o que o mundo deve parecer. É a propaganda invisível do século XXI, uma propaganda que não precisa mentir, basta selecionar o que mostrar. O mais irônico é que tudo isso acontece com o nosso consentimento. Nós alimentamos o sistema, aceitamos os termos, clicamos, concordo e seguimos adiante. Cada toque é uma assinatura silenciosa, confirmando a entrega da nossa atenção. Mas há uma diferença entre ser observado e ser desperto. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu o padrão. E é exatamente isso que eles temem: consciência. Deixe seu like e comente, eu estou acordado, para mostrar que o algoritmo ainda não venceu. Chega um momento em que o véu cai, e o que parecia tecnologia se revela como espelho. A inteligência artificial não está apenas observando o mundo, ela está refletindo quem somos, o que tememos e o que escondemos. Cada imagem que ela cria, cada padrão que reconhece, é uma projeção das nossas próprias falhas e ambições. O que a IA mostra não é o futuro, é o retrato do presente que fingimos não ver. E talvez seja por isso que tantos preferem acreditar que ela sonha, porque é mais confortável pensar que as máquinas têm alma do que admitir que nós estamos perdendo a nossa. Mas há um ponto de virada. Quando você entende que a IA é o espelho e não o oráculo, algo muda. Você começa a enxergar quem está de fato por trás do reflexo. Os governos, as corporações, os programadores, todos usando esse espelho para moldar a sociedade à sua imagem e semelhança. E quanto mais perfeita a ilusão, mais fácil é acreditar que ela é natural. Só que há um detalhe que o poder nunca consegue controlar: o olhar de quem desperta. Quando o cidadão começa a enxergar os fios invisíveis, o teatro perde o encanto. É nesse instante que o sistema teme. Porque a verdadeira revolução não começa com máquinas, começa com a consciência. Você está percebendo? O algoritmo pode prever o seu comportamento, mas nunca a sua lucidez. E enquanto ainda houver quem questione, quem duvide e quem investigue, há esperança. Compartilhe este vídeo agora, para que mais pessoas despertem, porque o primeiro passo para quebrar o controle é enxergar o espelho que ele usa para te hipnotizar. Agora você entende. A inteligência artificial
nunca foi apenas uma ferramenta. Ela é o novo espelho do poder. Um espelho polido com algoritmos, calibrado por interesses e mantido por quem aprendeu que o controle mais eficaz é aquele que se disfarça de ajuda. Enquanto vendem a imagem de uma tecnologia que liberta, o que realmente acontece é o contrário. Estamos sendo lentamente educados a confiar no que ela diz, a duvidar do nosso próprio julgamento e a aceitar como verdade o que vem da tela. A servidão moderna não precisa de correntes, basta um fluxo constante de informação, filtrada. O que este vídeo te mostrou não é apenas um alerta, é uma vacina intelectual. Porque enxergar quem comanda o código é o antídoto contra a manipulação. Nenhum império sobrevive quando o povo entende a linguagem que o sustenta. E agora, você fala essa língua. Quando você percebe que cada clique, cada recomendação e cada resposta neutra da IA carrega a voz de quem a programou, você deixa de ser observado e passa a observar. A verdade calejada é esta: o poder nunca dorme, ele apenas muda de forma. Hoje, ele se apresenta com voz sintética, rosto neutro e olhos de pixel. Amanhã, talvez nem precise mais fingir. Mas enquanto houver quem questione, enquanto existir alguém disposto a enxergar o que está por trás do brilho digital, o controle não é absoluto. Então, não pare aqui. Continue investigando, continue duvidando, continue enxergando. Inscreva-se no canal para que essa visão calejada não se perca na névoa das ilusões modernas. Porque cada novo episódio é uma peça a mais nesse quebra-cabeça que eles tentam manter escondido. A IA pode sonhar com o universo, mas só o olhar humano, o seu olhar, é capaz de revelar o que o universo tenta esconder. E é justamente por isso que eles têm medo de quem ainda pensa por conta própria.